A tecnologia em benefício da saúde vem se aprimorando cada vez mais. Com tanta evolução e atualização científica, vem também grandes vantagens, maior conforto e excelência nos resultados obtidos. Na saúde bucal não tem sido diferente. Já imaginou tratamentos e procedimentos que antes levavam vários dias e até meses, sendo realizados em apenas poucas horas? A odontologia digital é hoje uma realidade em nossa região e vem fazendo toda a diferença tanto na vida dos profissionais como dos pacientes. A odontologia digital, a atualização científica dentro da odontologia é o tema da nossa entrevista de hoje com o cirurgião dentista Dr. Mauro Rocha. Ei, doutor. Tudo bom, Zete? Tudo bem. Obrigada por receber o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, a tecnologia está aí, a era digital já está tão acessível nos nossos dias, né? Começa falando para nós sobre o que é odontologia digital e para que serve. Então, eu estou extremamente empolgado com essa área porque ela nos traz uma garantia de um resultado muito próximo do perfeito, para não dizer o perfeito. E sem contar a velocidade, a rapidez desse tratamento. Então eu estou assim muito apaixonado com toda essa tecnologia, com todos esses equipamentos, com toda essa área de inovação que a odontologia está nos permitindo ter acesso. Eu também. Por isso que eu te convidei. Outra evolução que eu penso que a gente tem que falar aqui, e eu já ouvi tanta gente falando, eu não vou ao dentista por causa daquele motorzinho, eu não vou por causa do barulho. Muita gente deixava de fazer os tratamentos por causa de medo, de receio, de temor daqueles equipamentos que hoje, com a odontologia digital, não existe mais. Diminuiu bastante, né? Hoje, por exemplo, nós temos na nossa clínica um equipamento que substitui aquele motorzinho muito barulhento. Ele reduziu bastante esse barulho por ser elétrico. Aquele barulho que todo mundo conhece, ele é proveniente do compressor, né? O ar que sai naquela pontinha, naquele motorzinho, é que faz aquele barulho ensurdecedor. Então os motores elétricos hoje reduziram assim, em média 60% a 70% daquele barulho. Então aquele barulho traumatizante que todo mundo conhece, hoje quase que é imperceptível. Que legal. Diminuiu bastante, melhorou muito. Agora, outro ponto, lendo, né? Eu achei assim, impressionante. Eu mesma já usei aquela moldeira algumas vezes. E nessa moldagem tradicional, além de ter assim, o profissional tem que ter uma destreza, né? Nós temos que ficar imóvel completamente por vários minutos, além daquele material ser extremamente desconfortável. Sim. O cheiro, né? Aquela posição muito desconfortável. Muita gente deixa de fazer. E sem contar, eu estava pensando, sem contar as pessoas com dificuldade motora, os idosos, as crianças, muita gente que deixa de se cuidar, deixava de se cuidar por causa desse desconforto. Sim, já tive vários pacientes que têm um desconforto tão grande que não conseguem realmente fazer o procedimento. Com esse sistema digital, essa massinha, né, essa moldagem que a gente chama, né, mas essa massinha que todo mundo conhece, ela foi eliminada. Não existe mais esse tipo de moldagem, e sim um escaneamento, um equipamento que é uma imagem em 3D, uma filmagem, na verdade, né, que faz o papel dessa massinha. Ele copia esses dentes, ou aquilo que é necessário copiar, através de uma imagem 3D, que é o escaneamento digital. É uma das partes, né? Totalmente indolor. Totalmente. Confortável. Muito. Sem barulho. Sem barulho nenhum. Pode ficar tranquilo. Que legal. Doutor, e a diferença? Outra coisa, é só pontos surpreendentes. Eu realmente estou encantada, assim. A diferença entre o tempo de tratamento. Nossa, é imensamente menor do que o convencional. Vamos lá, um tratamento convencional, o que hoje estão chamando aí de analógico, né, que é, bem rapidamente, preparar o dente, fazer lá, né, o corte, tirar as cáries,
fazer aquela moldagem com aquela massinha, daquela moldagem transformar em gesso, desse gesso ter o dente em mãos em gesso, para artesanalmente construir um dentezinho ali em cera, desse dente em cera, provar no paciente, dessa prova, se tudo correr bem, manda novamente para o laboratório para que ele transforme aquela cera no material desejado, seja ele porcelana, hoje tem muito o IMEX, né, o de silicato de lítio, na verdade. Ah, eu vi isso, são várias opções de materiais, isso aumentou muito, né? Muita opção. Muita opção, Muito muita legal, opção. muito Então legal. você tem uma gama de oportunidades, de materiais diferentes para poder estar produzindo essas próteses. Então nessa situação, em média, se tudo correr muito bem no sistema antigo, em média 15 a 20 dias, se tudo correr muito bem. Né? Se der algum erro, tem que repetir todo o processo. Nesse sistema digital, se você vai ao consultório, na parte da manhã fez o escaneamento, na parte da tarde já está todo o trabalho pronto, já cimentado no paciente. Então é muito E a rápido. durabilidade? Muito maior. Por quê? Porque nesse sistema digital, essa prótese é tão bem encaixada, tão bem adaptada, mesmo porque é feita por um computador, né? Então ela é tão bem encaixada que ela não tem aquelas linhas de cimento que é o que mais dá problema nas próteses. Quando você cimenta uma pecinha daquela no dente, você tem uma linha de cimento, por melhor que seja o dentista, por melhor que seja o protético, Tem que ficar refazendo. vai ter uma linha mais grossa. Nessa linha mais grossa, ela vai dissolver com o tempo na saliva. Então é onde o pessoal conhece como infiltração. Ah, meu dente deu uma infiltração. Nada mais é do que esse cimento que dissolveu e infiltrou saliva e cárie. Já no sistema digital, isso já é muito menos provável de acontecer, porque a adaptação é tão perfeita, vamos colocar em números aí, no sistema comum, em torno de 300 micras, ou seja, uma linha mais grossa. No sistema digital, 25 micras, é quase zero. Então isso adapta com a perfeição, com uma justa posição tão grande que não existe mais quase essa linha de cimento. Então a probabilidade de durar muito mais do que o sistema convencional é muito maior. Muito legal. Era digital mesmo. Era digital. Agora é hora dos nossos comerciais. Logo depois, o Dr. Mauro continua com a gente falando sobre a odontologia digital. Voltamos já. Super Saudável já está de volta, como sempre hoje também, trazendo informações atualizadas e seguras sobre tecnologia, medicina avançada e uma melhor qualidade de vida. Hoje eu recebo o Dr. Mauro Rocha, ele é cirurgião dentista e o nosso tema é odontologia digital. Doutor, eu li também que apesar de ser um procedimento atual, está bem alta, as lentes de contato, elas ganharam ainda mais um plus aí com essa odontologia digital, né? Sim, sim. A grande vantagem de se fazer as lentes de contato através do sistema digital é a precisão. Quais são os parâmetros que a gente tem de diferencial em relação ao sistema convencional ou analógico ou comum, né? A previsão, ou seja, você tem uma previsibilidade muito maior daquilo que você está fazendo, você consegue visualizar tudo com antecedência, você consegue simular todo esse trabalho antes de concluir, né? Então essa previsibilidade, a precisão, que é aquilo que a gente já comentou, né? Sobre os 25 micras, só para entendimento aí, 1 milímetro tem 1000 micras. Então olha qual é a precisão que tem um equipamento digital. Né? É muito grande, é muito próximo do perfeito, é aquilo que eu sempre falo. Né? Então assim, essa previsão ou previsibilidade, essa precisão de encaixar, de ajustar, de adaptar. Inclusive, Zé, uma coisa muito interessante que meus pacientes têm notado sobre quando todas as vezes que eles iam fazer uma prótese, sempre ela ficava alta, ficava incomodando, ficava machucando, ou às vezes na hora de passar o fio dental entre um dente e o outro, machucava, tinha uma demora muito grande de ajuste, de adaptação. Com esse sistema digital, a peça encaixa como uma luva, tanto na oclusão, você não precisa de ficar ajustando, quanto entre um dente e o outro. O fio dental passa perfeito, sem estar muito frouxo ou muito largo,
e sem estar muito apertada. Então, nessas situações, você tem uma condição, uma qualidade de trabalho muito grande. Voltando às questões das lentes, o que é mais interessante uma lente de contato real, né, padrão? É a espessura dessa lente. Por causa da naturalidade. Sim, sim. A naturalidade e o mínimo de desgaste possível do dente natural. Né? Então é quase nulo o desgaste. Justamente porque o computador, ou a fresa, né, a fresadora, o sistema digital completo, ele me dá a oportunidade de fazer essa lente extremamente fina. Ela é transparente. Então você coloca a lente no dente, que você fica com o dente sem desgaste praticamente, e com a lente muito fina e muito perfeita. Então fica uma coisa muito natural, dá a transparência do dente. Então você fica assim com um trabalho maravilhoso, muito bonito, muito bonito. Muito legal. Eu sou muito Dá suspeito vontade de fazer. Eu sou muito suspeito de falar porque eu fico apaixonado com o resultado do trabalho. Eu entendo, sim. Agora, então aproveitando, né, que você já está aí apaixonada, a gente já sabe, a gente já percebeu, e eu vou mostrar um vídeo para o telespectador sobre esse processo daqui a pouco. Mas então eu li bem sobre o assunto, eu também fiquei encantada, que eu amo assim a tecnologia, o povo já está acostumado. Sim. Eu sempre trago esses assuntos aqui. E realmente é impressionante agora como profissional, né, fazendo uso aí da odontologia digital. Conta para nós essa experiência. Nossa, é o que eu estou acabando de falar, né? A paixão foi avassaladora, né? A gente sempre teve dificuldade, eu pelo menos, né? Nesses 31 anos de profissão, né? De experiência profissional, eu sempre tive uma certa dificuldade em conseguir um resultado muito próximo do perfeito fazendo a odontologia, digamos aí, convencional. Até porque são várias etapas que se tem para fazer um processo de uma prótese, nessas etapas de moldagem, de transformar em gesso, do gesso transformar em cera, da cera transformar em dente. Então isso gera possibilidades de erro. Não quer dizer que vai errar, claro que não. Depende de cada profissional, depende de cada resultado. Por ser artesanal é bem mais trabalhoso. Sim, sim, sim. E é como eu falei, né? Existe possibilidade de erro. Né? Já no sistema digital, isso é muito direto, porque quando você faz, na primeira etapa, o escaneamento do dente através do scanner, né, que você tem a imagem digital do seu dente em 3D, que você manda aquilo para o computador e constrói a peça, né, no computador, ou seja, desenha a peça no computador com a precisão do computador, e manda para a fresadora, então isso é muito direto, é da boca para a fresadora praticamente. Né? Então não existe possibilidade de erro ali. Tudo feito pelo computador. Né? Claro que somos nós que manipulamos esse computador, mas ele nos mostra os pontos de erros caso aconteça. Então você automaticamente vai corrigi-los. Né? E feito isso na fresadora, a quarta etapa então, né, que é a primeira o escaneamento, a segunda o design digital, ou seja, o desenho da prótese, a terceira a confecção da prótese propriamente, que é a fresagem, né, a manufaturação da prótese, e a quarta etapa, que é o acabamento, que é a maquiagem, que é você dar as características naturais do dente, né? Aquelas linhas um pouquinho mais escuras, aquela base um pouquinho mais amarelada, ou seja, os detalhes. Isso. Então, a partir daí, você tem um dente praticamente idêntico, praticamente não, vou abusar um pouco, idêntico ao dente natural. Né? Então, nessas condições, você não tem fases de erro. Né? Você reduz drasticamente a possibilidade de errar essas próteses em função de ser muito direto, do escaneamento à manufaturação, né? Ou seja, a conclusão do trabalho propriamente. Como eu falei, isso acontece de manhã, um escaneamento, de tarde eu já estou cimentando a prótese, com tanta facilidade, previsibilidade, precisão e rapidez. Muito legal. Deve ser mesmo encantador, assim, a gente tá fazendo o nosso trabalho, como você falou, são mais de 30 anos de profissão. Sim. Aí, de repente, o seu trabalho é aperfeiçoado com tanta praticidade. Sim. Deve ser muito louco. E você tem, assim, uma satisfação tão grande, isso dá um up, dá uma energia tão grande de você
trabalhar. Resultados Sim, excelentes. sim. Aham. Então você fica apaixonado, isso te dá E um o cliente, gás. então, né? Nossa, é a satisfação plena. Bem, eu realmente fiquei encantada com a odontologia digital. E eu quero que você veja como acontece esse processo, porque você está ouvindo aqui o Dr. Mauro falando, olha, é excelente, eu estou encantada. E a Zete falando assim, nossa, realmente é impressionante. Então, doutor, descreve para nós, para o telespectador, como acontece esse processo, Perfeito. né? Eu li que são 4 etapas, Quatro. né? Quatro etapas, Enquanto basicamente. isso, eu vou pedir a produção para estar ilustrando com imagens para vocês, né, terem um entendimento maior sobre a tecnologia que nós já temos em nossa região. Para a conclusão de um trabalho digital, ou seja, o fluxo totalmente digital, nós temos 4 etapas. A primeira etapa, que seria o escaneamento, que nada mais é do que a filmagem do dente que está sendo trabalhado, né? Uma vez que removeu toda a cárie e vai substituir essa parte perdida do dente por uma prótese, ou uma pecinha, né? Como o pessoal conhece, você faz o escaneamento, que nada mais é do que uma filmagem em 3D. Essa filmagem em 3D, ela é encaminhada para um computador próprio, onde vai ser desenvolvida a prótese, ou seja, desenhada digitalmente essa prótese, ou esse dente, né, que a gente está trabalhando. Isso com a precisão, lembrando sempre, uma precisão de computador, né? Então nessa fase, você desenha todo o dente em cima daquele desenho que previamente você conseguiu com escaneamento, e esse dente, do formato que você colocá-lo, você vai mandá-lo para a fresadora, ou seja, aquela imagem que você desenhou passa para a fresadora, aonde ela vai entender que aquele dente que você construiu, que você desenhou ali, ela vai ter que cortar a mesmo formato, do mesmo jeito, lá na fresadora ou no bloco, que é o material que você escolheu. Seja ele a porcelana, seja ele o IMEX, seja ele a resina, o material que você desejar, o equipamento vai fresar, vai cortar exatamente do jeito que você determinou. Isso feito, ou seja, o trabalho pronto, já fresado, ele tem a 4ª fase, que é a fase de acabamento, que você vai fazer a maquiagem dessa prótese, dando a imagem, dando a cor ao dente, dando aquelas linhas, a caracterização da prótese através de maquiagem, através dos desenhos que você vai determinar, a cor, aquele amarelinho que tem embaixo do dente, aquelas linhas um pouquinho mais escuras que tem em cima. Então você vai dar a naturalidade a essa prótese. Então esse conjunto dessas 4 etapas é que constrói, é que transforma o dente na prótese desejada. Então fica assim um trabalho assim, muito próximo do perfeito. É uma coisa muito bonita de se ver. Muito legal, muito bom. Muito bom, não é verdade, pessoal? Agora, doutor Mauro, onde encontrar a odontologia digital? Então, toda essa tecnologia está à disposição dos pacientes, daqueles que tiverem interesse em conhecer o equipamento. Nós estamos na Avenida Catarina Cimini, 177, Centro Caratinga, à disposição de todos que ali precisarem de algo referente à odontologia, referente à saúde bucal, referente principalmente às próteses. Nós estamos ali à disposição de todos. Agora, quais lembrei de uma pergunta muito importante. Sim. Quais os casos a odontologia digital pode tratar? Então, quase todos. Principalmente os quesitos à prótese, né? Ou seja, a substituição da parte perdida do dente. Né? São aquelas pecinhas, por exemplo, às vezes as pessoas têm aquelas pecinhas de metal antigas ainda, né? Ou coroas de porcelana, ou lentes de contato, né? Então, assim, toda restauração que o dente precisa, basicamente a odontologia digital pode oferecer. Excelente. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui expondo um pouquinho dos meus conhecimentos, um pouquinho da minha tecnologia, né? E estamos aí à disposição de todos que precisarem dos nossos serviços. Tecnológicos. É isso aí, pessoal. Fica com a gente. Logo depois dos comerciais tem mais Super Saudável para você.